Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 25. Gênesis 25, a partir do versículo 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E Isaque era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Ó Deus, precisamos tanto do Senhor nessa manhã, para que de alguma forma, Senhor, o Senhor fale ao nosso coração, trazendo-nos conforto, trazendo-nos esperança, Senhor Deus, no meio às lutas, ao sofrimento que enfrentamos. Abençoa o teu povo, Senhor Deus, perdoa cada um de nós os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todo domingo, nós da Escola Dominical Itinerante telefonamos para 45 pessoas que atendemos na Escola Dominical Itinerante. Foi dividido esse grupo, eu telefono para um grupo, sou Paulo Arumá telefona para outro grupo, o presbítero Marcelo Heller, juntamente com a sua esposa Thaís, cada um telefona para um grupo. E eu telefono para uma senhora, amanhã ela faz 90 anos. Uma mente vívida, mas um corpo frágil. Dores intensas, a ponto de levá-la a fazer bloqueio toda semana. Ela atende com dificuldade o telefone. Eu tenho que discar e aguardar um tempo para que ela possa atender. Meus irmãos, Rebeca deixou-se afundar nas profundezas abissais das doenças da alma humana, cuja dor é igual ou pior do que a dor intensa do corpo. Eu vou explicar. Rebeca ouviu o relato de Eliezer, o servo de Abraão, que foi, amando de Abraão, buscar uma esposa para Isaque. Eliezer, chegando ao seu destino, ele pediu a Deus o seguinte, diz o texto que ele disse para ele mesmo, foi uma oração silenciosa, e disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão.
Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Ele parou junto ao poço e veio Rebeca, cujo texto bíblico também diz que a moça era muito formosa de aparência. Ela ouviu o relato de Eliezer, porque Eliezer, quando pediu água a ela, e ela deu e disse que ia dar o camelo, logo depois ele perguntou de quem ela era filha, e falou assim, eu sou filha de Betuel. Então ele ali mesmo ajoelhou e adorou o Senhor. E quando chegou na casa de Betuel, ele explica o que ele veio fazer. E a resposta de Betuel e Labão foi o seguinte, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Rebeca, então, saiu de sua casa e saiu sob a bênção de sua família. Eles disseram a ela, seja mãe de milhares de milhares. Eu creio muito no coração que Rebeca, ou no decorrer da viagem, ou ouvindo do próprio Isaque, ou do próprio Abraão, todo o relato da trajetória de Abraão, e soube convictamente que em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Portanto, todo esse contexto, aquela moça foi com sonhos e ilusões para casar-se com Isaque. Só que, passado 20 anos, quase 20 anos, ela não engravidava. Pensem os irmãos o que passava no coração dela. Debaixo de tantas promessas, a sua luta, a sua angústia. E quando ela engravidou, havia um ringue dentro do seu ventre. 2 fetos estavam se batendo, estavam lutando, literalmente. 20 anos sem engravidar, de repente, algo estranho estava acontecendo no seu ventre. E ela ficou perturbada. Ela disse, ela ficou angustiada. Ela desesperou-se. E ela disse assim, em uma versão da Bíblia diz, por que sou assim? Em outra versão, a nossa versão diz, se é assim, por que vivo eu? Se é assim, por que vivo eu? O que houve aqui foi um somatório de lutas, um somatório de problemas, nesses anos todos, nesses 20 anos. A ansiedade cresceu em seu coração. E ela pensou, será que serei eu mesma? A que por mim virá essa descendência santa da qual nós fazemos parte, porque somos filhos de Abraão, de milhares que não se pode contar. Meus irmãos, a experiência de Rebeca, numa profunda angústia de sua alma, pode ser em circunstâncias diversas a nossa própria experiência. Pode ser a nossa dor. Como nós podemos enfrentar uma dor insana da alma, causada por depressões que muitos enfrentam?
causada por um transtorno de ansiedade, um transtorno obsessivo-compulsivo, um transtorno bipolar, ou mesmo momentos de frustração e angústias pontuais. A pergunta é como enfrentar as dores da alma. Mercê de Deus. Dentro de muitas respostas que a palavra de Deus nos traz, eu creio que podemos tirar algumas lições aqui sobre o tema enfrentando as dores da alma. Primeiro, nós devemos enfrentar as nossas dores da alma, do nosso coração, com realismo e não com escapismo. Nós temos que ter consciência de que estamos enfrentando a dificuldade, estamos enfrentando um problema real. E não querer escapar do problema ou fugir do problema. A mim me parece que Rebeca enfrenta estes dois momentos aqui. Em um primeiro momento, ela quer fugir do problema, querendo a morte. E em outro momento, ela consulta a Deus para saber a vontade de Deus. Mas nós devemos ter uma consciência de que eu, você, Rebeca, ou quem quer que seja, humanamente falando, somos filhos de Adão. Sofremos as consequências do seu erro. Temos uma natureza pecaminosa e, por isso, podemos ser alvos de qualquer vicissitude na vida. E o desesperar-se da vida de Rebeca reproduziu-se na vida de notáveis servos de Deus na Bíblia. Por exemplo, Elias, sob o impacto de uma grande exaustão física e mental, pediu a morte para si. Entrou em desespero. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O nosso próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, numa profunda angústia por 3 vezes, sabendo o que ia enfrentar. E o texto de Lucas diz que o seu suor se tornava como gotas de sangue sobre a terra. Ele orou ao Pai: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Na história da igreja, dentre muitos que poderia citar, temos o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que até hoje ainda fala. Tem um livro de esboço de sermões, cujo título é Spurgeon ainda fala. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, debaixo de uma profunda angústia, ele era levado por 2 diáconos, e ele usa a expressão carregados por 2 diáconos ao púlpito para pregar. Cumpre-se aqui a palavra quando diz: quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Nós não somos diferentes de Rebeca, irmãos. Não somos diferentes de Elias. Até Tiago diz que nós somos semelhantes a Elias. Tiago disse: não somos diferentes de Paulo, de Spurgeon. Estamos sujeitos às doenças do corpo, da alma, situações graves ou não, perdas de entes queridos, depressões. Mas nós devemos lembrar aquilo que disse o apóstolo Pedro: sofrimento iguais aos vossos ou aos nossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós não podemos negar o que estamos passando, pelo contrário, devemos enfrentá-los com realismo, com honestidade, sabendo que, e ainda diz o apóstolo Paulo: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória,
depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, em segundo lugar, devemos enfrentar as dores da alma, não descuidando da comunhão que devemos ter. Primeiro, a comunhão com Deus. O reverendo Paul Rodcliffe escreveu o seguinte: Deus ainda fala àqueles que separam tempo para escutá-lo. A comunhão com Deus, através da oração e da palavra, exige de nós disciplina, perseverança. Num mundo que o inimigo de nossas almas, usando o mundo e a própria natureza humana em nós, quer nos distanciar da comunhão com Deus, quer atrapalhar. Por isso nós devemos esperar lutas com o mundo, com a carne e com Satanás. É luta intensa, porque eles vão fazer tudo para nos impedir, para impedir a nossa comunhão. No texto que nós lemos, Rebeca buscou o Senhor. Mas o que chama a atenção aqui são os 20 anos que Isaac orou para que Rebeca engravidasse. 20 anos que ele orou para que Deus pudesse cumprir a sua promessa. Eu fico imaginando também a perplexidade dele, sabendo que através dele é que viria a descendência de Abraão. Ele estava também apreensivo. Portanto, meus irmãos, provavelmente ele perguntasse: onde está a promessa de Deus? E ele só teve a esposa Rebeca. E ele poderia talvez até dizer a Deus: eu amo esta mulher, Senhor, e é através dela que eu quero essa descendência santa. Ele casou aos 40 e teve os filhos aos 60 anos, conforme o próprio texto diz. Então, os comentaristas são unânimes em dizer que houve oração persistente aqui, até que Deus o ouvisse, porque havia uma promessa em jogo, e Deus ouviu. Porque Deus ouve. E Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E Ele mesmo nos deu exemplo a orar constantemente, sobretudo em momentos cruciais da sua vida. O apóstolo Paulo disse também: orai sem cessar. Lutero disse o seguinte: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Olha como devemos estimular a nossa comunhão com Deus, sobretudo através da oração. Os inimigos de nossa alma vão fazer tudo para impedir. E esse é um dos exercícios mais difíceis que temos. Um dos exercícios mais difíceis da igreja. Reunimos poucos para orar. E devemos reavaliar isso em nossas próprias vidas. Mas também, irmãos, tem uma situação aqui de Rebeca interessante. Porque quando ela buscou o Senhor, não foi ela diretamente que fez isso. Ela buscou um oráculo, porque era o costume da época. Ela chegou, compartilhou o seu drama com o oráculo, e ele então consultou ao Senhor, e o Senhor respondeu através do oráculo sobre o que estava acontecendo com ela e ali no seu ventre. Portanto, este é o caminho que nós temos nas nossas lutas, nas nossas angústias. Buscar a Deus e abrir o coração também para com o próximo mais próximo. Jesus teve os seus mais próximos e ele, até no Getsemane, chamou os 3
Pedro, Tiago e João, olha, levou-os mais perto dele, falou assim, ficai aqui e vigiai comigo. Ele tinha esses mais próximos. O apóstolo Paulo também tinha na sua viagem missionária. E aqui na igreja eu sei que muitos são ligados a outros, estão mais perto. Neste momento das lutas, devemos procurar aquele irmão que confiamos, abrir o coração, compartilhar, isso traz alívio ao nosso coração. Quantas vezes, e eu tenho um caso interessante que um dia uma senhora me procurou, chegou 8 horas da manhã, onde eu morava, enfrentando o seu drama pessoal. Eu a recebi, ela sentou e começou a falar. Meus irmãos, ela falou 2 horas e não deixou eu falar nada. Quando eu queria intervir, ela não deixava. 2 horas, de 8 às 10 da manhã. No final da conversa, ela disse, sem eu falar nada, levantou, despediu de mim e falou, muito obrigado por ter me ouvido. Alívio no coração de expressar. Nessas mesmas experiências de telefonar para a escola dominical itinerante, quantas vezes eu vejo as pessoas, muitas irmãs moram sozinhas, quantas vezes eu vejo-as me segurando para conversar mais. A necessidade, a Bíblia diz, confessai, pois, os vossos pecados e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu termino essa parte com uma palavra de um escritor português, músico e escritor, chamado Mário Branco. Ele fala sobre a necessidade de termos um próximo para conversar. Ele diz assim, sozinho, restringido a mim, sou uma sílaba sem voz. Sou uma sombra vazia, sou um braço que não se move, sou uma harpa sem melodia, sou um punhado de cinza inútil, que o próprio vento despreza. Em terceiro lugar, irmãos, nós devemos enfrentar as nossas dores, certo de que, uma coisa importante, irmãos, certo de que as promessas de Deus vão ser cumpridas. As promessas de Deus vão ser cumpridas para você, para a minha vida, para você, independente das circunstâncias. Deus não está alheio ao que está acontecendo conosco, embora demore 20 anos. O breve catecismo nos diz que as obras da providência de Deus são a mais santa, sábia e poderosa preservação e direção de todas as criaturas e de todas as ações delas. E Parker fala sobre a providência dizendo assim, a doutrina da providência ensina aos cristãos que eles nunca estão sob o domínio de forças cegas, como, por exemplo, ventura, oportunidade ou sorte. Tudo o que acontece a eles é divinamente planejado e cada evento é acompanhado de um novo chamamento à crença, à obediência e regozijo, sabendo que tudo é para o bem espiritual e eterno de cada um. Qualquer coisa, diz a Bíblia, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não esqueceu da promessa feita a Abraão. Queria acontecer através de Isaque e Rebeca, mas nos mostra que ele age não segundo o nosso tempo, não segundo o nosso querer, mas segundo a sua vontade soberana. No Kairós, que é o tempo de Deus, nasceu Esaú e Jacó. A Bíblia, irmãos, é um livro de promessas de Deus, e Deus vai cumpri-las.
Em Josué 21:45 está escrito assim, presta atenção: nenhuma promessa falhou em todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O apóstolo Paulo diz: e se sois de Cristo, também sois filhos de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Paulo ainda diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a nossa vida é um istmo que nos liga à eternidade. Os irmãos sabem o que é istmo, né? É um pedacinho de terra que liga os dois oceanos. A nossa vida é um istmo que nos liga à eternidade. Porque para mim, diz o apóstolo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo se cumpriu com Isaque e Rebeca, e tudo vai se cumprir na vida de cada um. Estou terminando. Estamos passando, irmãos, momentos difíceis. Medo, ansiedade, perdas de entes queridos, depressão, transtornos diversos, angústias e todas as doenças da alma que nós citamos. Todas elas devem ser enfrentadas através de um reconhecimento honesto da nossa condição. No Vale de Jaboque, na luta de Isaque com aquele homem, ele perguntou: como te chamas? Isaque respondeu: eu sou Jacó. Sabe o que Jacó estava dizendo ali, irmãos? Eu sou o enganador. Eu sou o suplantador. Seja honesto com Deus. Diga a Ele: eu sou Rogério, eu sou Éder, eu sou Edson, eu sou Alessandra, eu sou Márcia, eu sou Valéria. Diga o seu nome, quem que você é de verdade, do coração. Eu sou Major. Seja franco, honesto, transparente com Deus. Já não chamarás Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Sejamos honestos. Use o recurso da oração, porque Deus vai cumprir sua promessa a seu respeito, ao meu respeito. Na galeria da fé, todos morreram sem terem obtido as promessas, mas eles as viram de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, mas olhando para a cidade que tem fundamentos. A vida vivida com fé. Termino com a palavra de um cristão que disse o seguinte: a fé não pergunta como, não pergunta por quê, não pergunta quando. A fé coloca-se nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe.